Santo Agostinho é um autor que está lá no século IV e V, e ele se depara justamente com essas questões da interioridade, né? Ele, na sua obra Confissões, ele começa a obra destacando que o homem é um ser inquieto enquanto ele não repousa em Deus. É até uma frase, uma passagem muito bonita, né? A ideia de o homem sempre inquieto, né? Enquanto ele não repousa naquele que é fonte de toda a quietude, que é o próprio Deus. Então, o homem, enquanto ele não está em Deus, ele permanece inquieto. Isso é muito importante a gente pensar, né? E aí o Santo Agostinho ele tem um papel fundamental nessa discussão sobre o eu, porque o que significa o repouso em Deus? Essa é a pergunta que o leitor filósofo faria, né, para o texto. O que significa esse repouso em Deus? Então, para Agostinho, esse repouso em Deus implica, certamente, no conhecimento de Deus, né? Conhecer Deus, mas também significa conhecer a si mesmo. Então, veja que o que o Santo Agostinho faz é colocar nessa mesma chave do conhecimento de Deus, o conhecimento de si. Então, o homem é alguém que ele está no mais íntimo de si mesmo. A resposta do que é o homem está no mais íntimo de si. E no mais íntimo de si, nós encontramos a Deus e encontramos a si mesmo. Agora, o que isso tem a ver com a filosofia, né? É interessante que Santo Agostinho associa Deus à sabedoria. Então, Deus é a fonte da sabedoria. Então, não há uma incompatibilidade entre a filosofia e o cristianismo. Não haveria uma incompatibilidade entre o processo filosófico e o processo de conversão cristã. Eu diria que a filosofia agostiniana é uma filosofia de intuição cristã. Por quê? Porque Santo Agostinho ele vê a si mesmo e vê o cristianismo como uma espécie de continuidade daquela mensagem voltada à sabedoria que foi iniciada pelos gregos, né? Então, diante disso, a filosofia de intuição religiosa de Santo Agostinho coloca o homem em um processo rumo ao conhecimento de si e, consequentemente, rumo ao conhecimento de Deus. Agora, há de se perguntar, né, por que o homem se distancia de si? Por que o homem está tão longe de si? E aí ele está no processo do conhecimento de si, que é o processo inquieto que faz com que o indivíduo se volte a Deus. A resposta que Agostinho dá está na obra Confissões, que é a ideia do pecado original, né? Então, o homem, antes do pecado original, ele estava diante de Deus. Ele via Deus face a face, né? Então, ele estava próximo de si e próximo de Deus. Mas com o pecado, o homem se torna distante de Deus e distante de si. É muito interessante ler de forma filosófica, né, a narrativa do Gênesis, porque Adão e Eva, quando eles pecam, eles fogem, né, fogem para o meio da floresta. E aí, quando eles se voltam para Deus, né, Deus pergunta, e aí, o que aconteceu? Eles estão com folhas, eles estão com o corpo tampado. E aí é interessante, quando eu leio isso, eu não estou nem pensando aqui em algum magistério de alguma igreja, ou como uma determinada religião lê isso, mas quando eu leio isso, eu fico pensando nessa ideia de que uma visão minuciosa, uma visão criteriosa do nosso corpo conduz a um certo desespero, justamente porque a gente tem a percepção de que o corpo ele está se desmanchando. Então, essa visão é uma visão angustiante. Eu acho que foi essa mesma visão que Adão teve. A percepção de que após o pecado, ele poderia morrer. Após o pecado, ele tinha uma percepção da sua própria fragilidade, né? E aí a sua dependência de Deus. Então,
o pecado, em Santo Agostinho, marca uma espécie de distanciamento de Deus e distanciamento de si. Mas no Santo Agostinho, o papel do Cristo é fundamental. Porque se o pecado distanciou o homem de Deus, o próprio Cristo é aquele que aproxima o homem de Deus. Ou melhor, aproxima Deus do homem. Essa ideia do Cristo na obra de Santo Agostinho, ela precisa ser muito bem pensada por nós que estudamos filosofia. Sabe que eu lendo alguns textos da época, século IV, século V, o próprio Cristo, ele é apresentado nos sarcófagos da época, nos sarcófagos, né, daquela época, século IV e V, como um mestre, como um filósofo ensinando. Então, Jesus Cristo era visto como um filósofo, aquele que aponta a sabedoria, né? Então, era assim que Agostinho via Jesus Cristo. Mas não só como um filósofo. Além de um filósofo, o Cristo ele tem um papel salvífico. E aí a gente já entra lá no finalzinho da obra do Santo Agostinho, né, após o ano 400, na discussão que Santo Agostinho faz com Pelágio, sobre a graça. Porque aí tem uma diferença interessante entre Santo Agostinho e Sócrates. Porque para Sócrates basta o conhecimento, né, dos valores, né, adequados para que o homem haja de forma adequada. Então, trata-se de a razão, ela tem um papel fundamental, porque a partir do momento que eu conheço o bem, isso pensando como Sócrates, eu realizo o bem. Em Santo Agostinho, não. Né? Por quê? Porque o pecado, ele feriu a tal ponto as capacidades humanas que não basta conhecer o bem para fazer o bem. Por vezes, Santo Agostinho destaca isso no livro 2 das Confissões, conhecemos aquilo que deveríamos fazer, mas fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Então ele dá um exemplo que eu acho que você deve conhecer, que é o exemplo do roubo das peras. Ele diz o seguinte, olha, eu estava lá na minha casa, depois conversando com os meus amigos, e aí na minha casa tinham peras muito boas, mas eu quis roubar as peras do vizinho, porque as peras do vizinho eram peras que não eram nem peras melhores das que eu tinha na minha casa, né? Mas, mesmo assim, e sabendo que era errado, eu fui até lá e roubei aquelas peras. E aí ele começa a fazer uma investigação. Por que eu fiz isso quando eu tinha meus 15, 16 anos? Ele fala, porque fazer o mal causa uma espécie de deleite. Né? Ou seja, a vontade, ela se deleita com o mal. Então, o que o Santo Agostinho está dizendo é que, por vezes, não basta conhecer aquilo que eu devo fazer, porque a vontade nos arrasta. Então, eu diria que se o Sócrates é o grande pensador paradigmático, eu diria, né, do Logos, de modo que a vontade acompanha o Logos, Santo Agostinho é o pensador da vontade, de modo que a vontade, por vezes, arrasta a racionalidade. E é nesse sentido, né, Agostinho colocando o eu nessa dependência, né, da vontade, é que nós podemos dizer que em Santo Agostinho o eu ele se identificaria com a vontade. É por isso que quando Deus concede a graça, e aí, pensando aqui os escritos de Agostinho sobre a graça, Deus ele reestrutura a vontade. Deus ele concede à vontade uma espécie de remédio. Ele cura a vontade. Ele reestrutura a vontade. E a vontade é justamente o homem. E aí Santo Agostinho destaca que essa vontade pode ser expressa pelo termo coração, que é um termo bíblico. Então, o que a gente percebe nesse segundo tijolinho que eu coloquei? Uma mudança. Né? Sócrates, a ideia do eu vinculada ao logos, e em Santo Agostinho, o eu vinculado à vontade.